Olá, meu nome é Thaís, sou aluna de Medicina da Unirio e fui orientada pela professora Glenda Lacerda no trabalho intitulado Avaliação Eletrocardiográfica Contínua por Holter em pacientes com epilepsia de lobo temporal do Hospital Universitário Gafré e Guime. A epilepsia é caracterizada por uma predisposição cerebral a gerar crises epilépticas de repetição e não provocada. Ela pode ser definida, de acordo com a Liga Internacional contra a Epilepsia, pela presença de um dos seguintes critérios. Critério 1, pelo menos 2 crises epilépticas não provocadas, que ocorrem com intervalo entre elas superior a 24 horas. Critério 2, uma crise epiléptica não provocada e a probabilidade de novas crises semelhante ao risco geral de recorrência após 2 crises não provocadas no decurso dos 10 anos seguintes. E critério 3, um diagnóstico de uma síndrome epiléptica. Na epidemiologia, cerca de 50 milhões de pessoas convivem com a epilepsia, sendo que 20 a 30% delas não entrarão em remissão e serão refratárias aos tratamentos disponíveis. O tipo de epilepsia focal mais comum no adulto é a epilepsia de lobo temporal, que pode ser dividida em 2 subgrupos, a epilepsia mesial temporal e a epilepsia temporal lateral ou neocortical. Na epilepsia mesial temporal, o foco epileptogênico está localizado na região medial temporal, que compreende hipocampo, amígdalas e região parahipocampal, e a sua principal causa é a esclerose hipocampal. Já a epilepsia neocortical, ela representa 10% dos casos de epilepsia de lobo temporal e clinicamente pode se manifestar com alucinações visuais e auditivas e pode ocorrer a generalização das crises. Uma das principais causas de mortalidade relacionada à epilepsia em adultos jovens é a SUDEP, que pode ser definida como uma morte súbita, inesperada, testemunhada ou não, na ausência de traumas, afogamentos, status epilépticos ou qualquer outra condição clínica identificável na autópsia, que ocorre em pacientes com epilepsia com ou sem evidência de uma crise. A incidência de morte súbita em pacientes com epilepsia crônica é de cerca de 24 a 27 vezes maior do que na população em geral, sendo a incidência de SUDEP anual de 1 para cada 4.500 pacientes pediátricos e de 1 a 1,2 para cada 1.000 pacientes adultos. Em 2011, surgiu um score de risco para a SUDEP, o SUDEP-7, que possui 7 fatores de risco validados e uma pontuação de 0 a 12, em que 12 é o risco máximo para a SUDEP, sendo esses fatores de riscos mais de 3 crises tônico-clônicas no último ano, uma ou mais crises tônico-clônicas no último ano, uma crise epiléptica ou mais de qualquer tipo nos últimos 12 meses, mais de 50 crises epilépticas por mês de qualquer tipo nos últimos 12 meses, uma duração de epilepsia maior ou igual a 30 anos, o uso atual de pelo menos 3 medicações antiepilépticas e um déficit cognitivo com QI menor que 70 ou quando está muito prejudicado para testar. A fisiopatologia de SUDEP ainda é incerta, entretanto, estudos sugerem que há uma relação com disfunções cardiorrespiratórias e autonômicas e que a frequência cardíaca e a variabilidade da frequência cardíaca podem estar alteradas em pacientes com epilepsia nos diversos estados cerebrais epilépticos. Por esse motivo, acredita-se hoje que a variabilidade da frequência cardíaca reduzida pode ser utilizada como um biomarcador para a SUDEP. Em relação à variabilidade da frequência cardíaca, ela pode ser dividida no domínio do tempo e no domínio da frequência. No domínio do tempo, nós temos índices que avaliam intervalos RRs individuais, que são o SDNN, SDANN, SDNN Index, e os índices que comparam 2 intervalos RRs adjacentes, que são o RMSSD e o PNN50. No domínio da frequência, nós temos o componente de baixa frequência, que é o LF, o componente de alta frequência, que é o HF, e o componente de muito baixa frequência, que é o VLF. Pensando nisso, nossos objetivos foram submeter um grupo de pacientes com diagnóstico de epilepsia mesial temporal e um grupo controle a uma avaliação eletrocardiográfica contínua por Holter e comparar os parâmetros da variabilidade da frequência cardíaca, a frequência cardíaca média, os intervalos RRs, QT máximo e QTC máximo entre o grupo teste e controle e entre os subgrupos de pacientes com atrofia hipocampal à direita e atrofia hipocampal à esquerda e entre os pacientes com epilepsia controlada e não controlada.
Comparar também os parâmetros registrados durante o período do sono com os parâmetros registrados durante a vigília no grupo teste e no grupo controle. E correlacionar os parâmetros da variabilidade da frequência cardíaca com a pontuação obtida no score de risco SUDEP-7 no grupo teste e no grupo de epilepsia controlada e não controlada. Nossa metodologia. Esse é um estudo analítico, observacional e transversal que ocorreu no período de janeiro de 2019 a setembro de 2020 e que faz parte do projeto de pesquisa intitulado Avaliação Eletrocardiográfica por Holter dos pacientes com epilepsia do Hospital Universitário Gaffrey e Guilhem, aprovado pelo Comitê de Ética do HUGG. Na seleção de pacientes, nós selecionamos 29 pacientes com diagnóstico de epilepsia mesial temporal, atendidos no ambulatório de epilepsia do Serviço de Neurologia do HUGG e 21 voluntários no grupo controle. Subdividimos o grupo teste de acordo com a lateralidade da lesão e o controle das crises. Foram incluídos pacientes maiores de 18 anos, pacientes com diagnóstico de epilepsia de lobo temporal pelo menos 6 meses e pacientes que possuem evidência de alteração na ressonância ou no eletroencefalograma compatíveis com a epilepsia mesial temporal. Foram excluídos pacientes com diagnóstico de hipertensão, cardiomiopatia, diabetes mellitus, doença renal crônica, pacientes com transtornos psiquiátricos, tabagistas, etilistas, usuários de antidepressivos, usuários de drogas ilícitas e gestantes. Também realizamos entrevistas e avaliação do prontuário e obtivemos dados clínicos que foram utilizados como base para o score de risco SUDEP-7. Antes de iniciarmos a avaliação eletrocardiográfica, nós apresentávamos aos participantes os nossos objetivos, os riscos da pesquisa, o benefício e o nosso compromisso de total sigilo, bem como líamos o termo de consentimento livre esclarecido. Uma vez que o paciente aceitava participar da pesquisa, ele assinava o TCLE e então agendávamos o exame. Realizamos uma monitorização eletrocardiográfica por cerca de 24 horas, utilizando um registrador gráfico digital Holter de 3 canais, como o modelo da foto DMS-300, com memória flash embutida e uma taxa de amostragem de 512 Hz. Para obtenção das medidas, utilizamos o programa Holter versão 11.0. Os registros eletrocardiográficos foram avaliados por 2 cardiologistas do HUGG que não conheciam dados clínicos ou laboratoriais dos pacientes. Foram avaliados idade, IMC, os intervalos RR, QT máximo, QTC máximo, a frequência cardíaca e os principais parâmetros da variabilidade da frequência cardíaca, que são o SDNN, o SDNN Index, o SDANN, o RMSSD, o PNN50, LF-HF e a relação LF-HF. Para análise estatística, utilizamos o programa R versão 3.3.3 e realizamos 3 testes. O teste de Shapiro-Wilk para avaliação da distribuição dos dados. Como os dados tiveram distribuição não normal, utilizamos para comparação o teste não paramétrico de Wilkinson. E utilizamos também o teste de correlação de Spearman. Em todos os testes, consideramos o nível de significância de 5%. Como resultado, obtivemos uma amostra com 29 pacientes com epilepsia mesial temporal, sendo 17 mulheres e 12 homens, e 21 voluntários do grupo controle, sendo 13 mulheres e 8 homens. Realizamos a comparação da idade IMC entre o grupo teste e o grupo controle e encontramos que não houve diferença estatisticamente significativa nos 2 casos, pois o p-valor, como demonstrado aqui na tabela, foi maior que 0,05 de acordo com o teste de Wilkins, demonstrando que não há significância. No grupo teste, nós incluímos 15 pacientes com atrofia hipocampal esquerda e 14 pacientes com atrofia hipocampal direita. O tempo de doença variou de 2 a 53 anos, com uma média de aproximadamente 26 anos. O controle das crises ocorreu em 10 pacientes e 19 pacientes possuíam epilepsia não controlada, e o score de risco SUDEP-7 variou de 0 a 10, com média e mediana de 4. Na comparação dos parâmetros da variabilidade da frequência cardíaca entre o grupo teste e o grupo controle, nós encontramos o SDNN, SDNN Index,
LF, SDNN na vigília e SDNN no sono, eles estavam reduzidos significativamente no grupo teste, com p-valor dentro do nível de significância, conforme demonstrado na tabela. O SDNN é um índice de longa flutuação que reflete a modulação simpática e parasimpática sobre o coração. Já o SDNN Index também reflete a modulação simpática e parasimpática, porém num período de 5 minutos, pois é obtido a partir da média do desvio padrão dos intervalos RRs normais a cada 5 minutos. O LF é uma medida do domínio da frequência, que também reflete a modulação simpática e parasimpática, porém com predomínio do simpático. Na comparação dos parâmetros obtidos durante o sono com os parâmetros obtidos durante a vigília, nós encontramos que no grupo controle, o RMSSD e o PNN50 estavam elevados significativamente. O RMSSD e o PNN50 refletem a modulação parasimpática. Esse achado foi semelhante ao achado do trabalho de Vignoles em 2020, que envolveu pacientes com epilepsia de lobo frontal em um grupo controle e também encontrou esses mesmos parâmetros, o RMSSD e PNN50, elevados no grupo controle, demonstrando que, assim como nos pacientes com epilepsia de lobo frontal, nos pacientes com epilepsia mesial temporal, há também uma perda do efeito protetor no sono, que é conferido pelo aumento do tônus parasimpático nesse período. Na comparação dos pacientes com atrofia hipocampal direita com atrofia hipocampal esquerda, nós não encontramos diferenças significativas, pois em todos os casos o p-valor foi maior do que o nível de significância, conforme demonstrado na tabela. Na comparação entre os pacientes com epilepsia controlada e pacientes com epilepsia não controlada, nós encontramos o SUDEP-7 elevado significativamente no grupo de epilepsia não controlada, demonstrando que nesse grupo há maior fator de risco para a SUDEP. Na correlação do score de risco SUDEP-7 com os parâmetros da variabilidade da frequência cardíaca no grupo teste, nós não encontramos p-valores significativos, conforme demonstrado aqui na tabela. Em todos os casos, o p-valor foi maior que 0,05, por isso podemos considerar o índice de correlação de Spearman, o RU, como zero, demonstrando que não há uma correlação significativa. Na correlação do score de risco SUDEP-7, os parâmetros da variabilidade da frequência cardíaca em pacientes com epilepsia controlada, nós também não encontramos correlações significativas, pois nesse caso também não houve um p-valor dentro do nível de significância, conforme demonstrado na tabela. Já nos pacientes com epilepsia não controlada, nós encontramos o SDNN Index, RMSSD de 24 horas, PNN50 de 24 horas e o RMSSD e PNN50 do sono tinham relações inversas, moderadas e significativas com o SUDEP-7, pois o p-valor está dentro do nível de significância de 0,05, conforme demonstrado na tabela, e o índice de RU é negativo, demonstrando uma correlação inversa. Está dentro do intervalo de 0,5 a 0,69, considerado como uma correlação moderada. E esse achado foi semelhante ao achado do estudo de De George em 2010 e Novak em 2015, que também envolveu pacientes com epilepsia refratária e demonstrou que o RMSSD estava inversamente correlacionado com a pontuação no SUDEP-7, demonstrando que a baixa variabilidade da frequência cardíaca nos pacientes com epilepsia refratária está associada ao maior risco de SUDEP. Concluindo, nós encontramos que nos pacientes com epilepsia mesial temporal há uma redução da modulação simpática e parasimpática, que foi traduzida como uma redução significativa do SDNN em 24 horas na vigília e no sono, do SDNN Index e do LF. Também encontramos que no paciente com epilepsia mesial temporal há uma provável perda do efeito protetor do sono, conferido pelo aumento do tônus parasimpático. A redução da modulação parasimpática durante o sono nos pacientes com epilepsia refratária foi relacionada a maior risco de SUDEP.
E também, nos pacientes com epilepsia não controlada, a redução da modulação parasimpática e simpática mostrou-se relacionada a um maior risco de SUDEP. Essas foram as nossas referências. Muito obrigada.